espiritual, 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 espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava dizendo no princípio que a igreja de Coríntios era uma igreja forte. Não havia carnal lá. Não havia natural lá. Eram todos cheios do Espírito. Todos vibravam no Espírito. Se passasse alguém da rua endemoniado, manifestava lá na rua por causa da unção que estava dentro da igreja. Você não entendeu? Nós queremos que neste lugar a igreja Emanuel seja uma igreja forte, cheia do Espírito, e este bairro todo seja atingido pelo poder da graça que Deus derrama neste lugar. Queremos que os bêbados desta zona sejam convertidos. Queremos que os feiticeiros desta zona sejam convertidos. Queremos que esta igreja seja uma igreja forte, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Jesus. Eu quero terminar, mas eu gostaria, amado irmão, que guarde na tua cabeça e no teu coração esta palavra. Deus não precisa dos naturais. Aqueles que apontam, aqueles que estão lá, mas não saem da natureza. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aqueles que não querem sair da natureza. E muitas das vezes essas pessoas nos dão trabalho. Aleluia. Então é importante que você saia da natureza. E ensina os teus filhos também a saírem da natureza. Porque mesmo que você saia, se os teus filhos não saem, amanhã vão te puxar para você voltar para lá. Você não entendeu? Você vai à igreja e deixa os filhos em casa. Você se converte e deixa os filhos em casa. Você aceita ainda ter filhos bêbados, sorumáticos, ladrões que matam, que assassinam pessoas. Aleluia. Você não ora por eles. Um dia que eles tiverem problemas, você como pai, como mãe, vai ser obrigado a ir para lá. No dia que eles vão ao curandeiro dizer tua mãe é que faz tudo isto. Você não vai convencer o teu filho que você já está convertido, que você já está na presença. Porque ele não sabe dessas coisas. Ensina agora aos teus filhos a seguirem o caminho que você está levando. Nunca vão procurar no curandeiro, mas sempre vão procurar na presença de Deus. Nunca vão te dar trabalho. Eu já ouvi uma mãe. Essa mãe é crente, mas os filhos não são crentes. E uma vez um filho foi buscar um curandeiro. E o curandeiro disse: preciso da tua mãe. Traz a tua mãe. Há coisas que eu quero falar com ela. A mãe já havia renunciado. Já havia dito: eu não vou mais voltar para trás. Mas o filho que traz comida em casa, o filho que vai trabalhar no fim do mês traz salário, o filho que mensalmente compra uma capulana para a mãe, o filho que mensalmente compra um lenço de cabeça para a mãe. Belo dia ele vem até a sua mãe e diz: mamãe, você vê que a minha vida não anda. Eu não tenho bênção. Eu não consigo prosperar. Eu não consigo ter emprego. Não consigo casar. Eu fui buscar um especialista. E esse especialista disse que precisava de mamãe. Então agora levanta-se, mãe. Vamos ao curandeiro.
para ouvir o que ela tem para te dizer. Olha que situação. Esta mãe já estava a ser mergulhada. Aleluia. E a mãe começa a pensar: se eu não for, no fim do mês, não vou ter comida. No fim do mês, não vou ter capulana. Porque quem me dá de comer é este meu filho. Mas se eu for, vou ter problemas com meu Deus. O que é que eu faço? Aleluia. Amém. Você não entendeu? Quando ainda a parte da sua família está desviada, você precisa de orar. Precisa de buscar a presença para a sua família. Aleluia. Amém. Para o seu marido. Seu marido pode deixar a vida que leva. Teu marido pode sair daquela vida. Mas depende da tua oração. Depende do teu joelho. Você precisa ser uma mulher que ora. Pela madrugada você dobra o joelho. No canto da tua casa e começa a orar. Meu Deus, toca meu marido. Meu Deus, muda a minha família. É você, mamãe, que pode mudar a vida do teu marido. Que pode mudar a vida do teu filho. A vida da tua filha. Aleluia. Amém. Diga glória a Deus. Você precisa de começar a entender isso. Para as coisas na minha casa mudarem, depende da minha oração. Depende da minha entrega diante de Deus. E se você se entregar, Deus vai responder. Deus vai responder. Talvez hoje você vai sozinha ao culto, mas um dia você vai aparecer aqui de mãos dadas com teu marido e você vai dar um testemunho. Vai dizer: o meu marido bebia, meu marido dormia na rua, mas agora está aqui comigo, já aceitou Jesus. Aleluia. Isso depende da tua oração. Para de chorar. Busca a presença de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Falo das mamães porque geralmente são as mamães que vão primeiro à igreja. É raro você encontrar um homem que vem sozinho da minha mulher. Nada. E muitas das vezes são mulheres que dizem: meu marido. Então o maior problema está nos homens. E se você olhar para a igreja, se você olhar para a igreja, aqui só temos meia dúzia de homens aqui, mas a maioria são mulheres. E falo de mulher porque eu sei que você deixou teu marido em casa. Você não ora por ele. Você se limita a dizer: assim que ele me deixou ir, é pastor. Aleluia. Amém. Assim que ele disse: fama, ué, assim Não é muito. aleluia. Amém. Assim não somos coitadinhos nós. Não somos desprezíveis. Você tem que lutar com garras para um dia teu marido acordar de manhã e dizer: mamãe, prepara minha roupa, porque hoje eu vou contigo. Eu vou à tua igreja. Prepara minha roupa. Hoje eu quero ser o primeiro a chegar. Aleluia. Amém. Quem não gostaria disso acontecer? Aleluia. Amém. Sabe por que isso não acontece? Posso falar? Aleluia. Amém. Sabe por que isso não acontece? Porque você ainda é natural. Você vem à igreja todos os dias, mas não muda. Você
insulta marido. Você não sabe pôr água para marido. Você não sabe almoçar com o marido na mesa. Você não sabe ficar à espera dele para jantar com ele. Agradece. Como é que ela te levantar? Você não está me entendendo. Como é que ele vai levantar? Se você ainda é natural. Ele vai dizer, eu ir à igreja para quê? Se minha mulher quando for, ainda vamos juntos na barriga, vamos beber. Eu ir para a igreja para quê? Se minha mulher ainda me insulta, ainda luta boxe comigo. Você já ouviu uma mulher? A dizer marido. Para mim, com a nuna. Mas assim, mulher, se vai dar onde? É que a minha jura que a gente sabe. A prometer a nuna wako. Promete o seu marido. Olha que engano. Aleluia. Como é que ele adivinha a igreja? Se você não muda. Você precisa de mudar. Sair de ser natural e ser espiritual. O dia que você mudar, quando chegar em casa, você ao entrar vai encontrar ele sentado assim. Porque você demorou. Ele vai sentar assim. À tua espera. E você ao entrar vai fazer assim. Aleluia! Você encontra a boca já assim. E você dá um pá. E a boca vai fazer. Aleluia! Mas como você não muda? É impossível mudar o teu marido. Você não quer sair da natureza. Porque você assistia até a tua avó lutar com o vovô. Então eu, mulher, luta com o marido. É isso que você colocou na cabeça. Aleluia! Seja humilde. Seja submissa. Shishima. Kuma kwa tilo skwada kumretsenge. Awano retsela kuretse. Amustilo ngomkariyango. Hallelujah. Amen. Pastor. Abakariyango. Babi wathi mpamo kwa abakariyango. Hallelujah. Amen. Afuka thukela biwe ekwangakariyango. Amukrest. Ama man wa intercession. Wa abwa mpamo. Utaikongelelisa kuyi pastor. Uma Mike levou porrada intercessora da tua igreja. Como eu vou orar por ti, pastor? Como eu vou orar pela obra? Como eu vou acordar a boa de 3 horas, 0 horas para o congresso? Como eu vou acordar às 0 horas? Não tem como. Aleluia. Amém. Mas qual é o problema? Não muda. Diga comigo, não muda. Não muda. Não muda. Aleluia. Amém. Para o teu marido, a tua família mudar, depende de você. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Ele vai querer que ele anhaco. No nome da cidade. No nome da ngati. Angalitsika gwala lokhu wena usilava. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ushitsika
na kwela zo. Amen. Amen. Anga swi tshika hinkwaswo. Pode deixar tudo. A vuya dakula kuma u tshamile n'wa perfume wena. Wantwanga. A vuya 23:0 wala dakula kuma u xongile tshwele leswaku o va mama swa tshamile so. A xaveka a tshama ka mbedwa a ni wela perfume. Perfume abo dakula twakala. A fika dedere ka Mama. How ya kule? La chachuka kula utasho mama abuye kule. Asa sekiata abuye kule. Awuyo yakwe mama. Awolu kulo son la kaya. Lo abuya kai wekas. Hallelujah. Amen. Adonyimela wena. Kwenda ukhibela swifambo papa. Awukhibela swam phakathi ka yena. Anga confessitu saku wena unyimela yena. Ayikukhona la ubuya ka kowe. Tombona mzuka buyenza sela ta kujuma. Awuthari hanga. Hallelujah. Amen. Amunzuka ngata jika skina ayadakwa adawe utsutsuma adakuma senda ufambila kujuma akubosha kuhosheka. Hallelujah. Amen. Uthi phela simla wena urandzaka washeka usho. Tafamba mzuka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Taria. Utabona kereke itala babanuna. Lava vanuna la. Amen. Amen. Avanuna van'wina va vuyiseni kereke. Va ta vuya xikhongelo. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Mana nga nuna nga sala kaya ta kuxava ku la u khongela. Nkulu vo soto mna wa nuna lo. Mana nga nuna la ta kuxava. La u khongela. Wala mali vanhu va ta kuxava mavoko. Wala mali vavanuna ta kuxava mavoko. Amma tshemba bona va nga n'wina va hata va n'wina. Hallelujah. Amen. Va n'wina va ha buya ne. Va ya vona lava ya mo tlanga nyana. Sekala yo nyima la khongela. Wena u nga na nuna kala va nga se hundzuka sekala. No khongela. Wena nuna wena kala va nga se hundzuka. Sekala yo nyima. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, wena unzukele wa khongela. Safanga. Samsa so ati pamo tati kwa. Ngamla sona sto khava mtabi sukula sukufamba. Ukuba umkhongelelo no. So tolovelile swa fafana ko disama ka. Jo usekeleke maka. Hallelujah. Amen. Babolos. Pode fafana madalo pode afisa ko. Pode shifa shi on kanga so. Nembe ya wena na. Então Então, vai lá na escola.